Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou o Carlos Albuquerque. Segunda-feira, 1º de setembro, isso mesmo, últimos 4 meses do ano aí, né? Chegando na reta final do ano, e é isso, né? Botafogo em descanso, né? Essa semana, data FIFA, os jogadores da seleção começaram a se apresentar, né? A chegar na Granja Comari ontem à noite. E o Botafogo dando aí alguns dias de folga. Eu comentei disso aqui ontem, que assistiu o vídeo de ontem, né? Que o Botafogo se representa nesta quarta-feira à tarde, tá? Aí sim, uma semana, 6 treinos de preparação para o jogo contra o Vasco, né? Vasco que venceu ontem o Sport lá no Recife, 3-2. Afundou o Sport, que é um adversário direto, né? Do Cruz Maltino, ali contra a luta do rebaixamento. Aliás, o Sport, ao que tudo indica, né? É o famoso já foi, né? Esse ano, campanha horrorosa do Sport, né? Os clubes nordestinos sofrendo esse ano, né? O Sport, o Fortaleza, que perdeu para o Inter, o Vitória se recuperou de certa forma da goleada que sofreu para o Flamengo, vencendo o seu compromisso contra o Galo, né? Até um resultado surpreendente. Mas enfim, falando pelo lado do Botafogo, a rodada foi positiva. Além da nossa vitória com ótima atuação no sábado por 4-1, a gente viu os times na nossa frente tropeçando, exceção feita ao Cruzeiro, né? O Cruzeiro da turma aí que está na nossa frente foi o único que venceu, chegou a 44 pontos. Vamos passar aqui rapidinho como é que está a situação. O Flamengo empatou ontem com o Grêmio no Maracanã. O torcedor do Flamengo certamente saiu decepcionado, né? Porque esperava aí vencer, encher o Maracanã e viu o fraco time do Grêmio, né? Conseguindo empatar através do seu goleiro ali numa cobrança de pênalti. 47 pontos o Flamengo em 21 jogos. Então o Flamengo tem 12 pontos a mais que o Botafogo, mas tem um jogo a mais, né? Então essa diferença poderia cair para 9. Cruzeiro 44 em 22 jogos. Palmeiras, que empatou lá em Itaquera com o Corinthians 1-1, 43 pontos em 20 jogos. Bahia, que sofreu uma goleada aí de 5-1 para o Mirassol, né? 36 pontos em 20 jogos. Aí vem o Botafogo com 35 em 20. Abaixo, a mesma pontuação dos jogos, Mirassol também 35 em 20, perdendo aí nos critérios técnicos. São Paulo 32 em 22. E Red Bull Bragantino fechando aí os 8 primeiros com 30 em 22 jogos. Então assim, basicamente a gente está a 1 ponto do Bahia, né? Com o mesmo número de jogos. Estamos juntos do Mirassol, só estamos na frente ali na tabela, como eu disse, por detalhes técnicos, né? Botafogo, a rodada positiva, né? O Botafogo ali se solidificando na parte da frente. Claro que falar de título, o próprio Botafogo entende que ficou muito difícil, que está muito distante, né? Mas o nosso campeonato brasileiro é para chegar ali no G4, né? Então hoje a gente só teria o Bahia, um pontinho só de diferença na nossa frente, né? Importante que um dos jogos atrasados é o jogo com o Mirassol, né? Então o Botafogo na realidade tem 2 jogos ainda com o Mirassol, o jogo lá em São Paulo e depois o jogo do segundo turno, né? O Mirassol que está na nossa cola e é a grande surpresa desse campeonato, né? Sem dúvida alguma, o Mirassol estreante na primeira divisão é a grande surpresa. Mas é isso, galera. O Campeonato Brasileiro agora dá uma pausa, né? E de qualquer forma a gente vê que o Botafogo reencontrou, né? Reencontrou o caminho da vitória, inclusive não vencia dentro de casa desde maio, né? Desde maio que o Botafogo não conseguia ter uma vitória e veio logo uma ótima vitória contra o Bragantino. Os últimos 10 jogos contra o Bragantino, o Botafogo venceu 9, né? Só perdeu um, que foi justamente o jogo do primeiro turno. Pessoal, vamos falar agora de algumas situações, né? A venda do John, né? O John ontem foi apresentado lá no Nottingham Forest, né? De forma oficial, e a gente viu fotos nas redes sociais do xará dele, o John Textor, com ele ali no gramado, no Nottingham Forest, né? Inclusive o jogo era Nottingham Forest e West Ham, né? Curiosamente, as duas equipes que brigavam para ter os direitos econômicos do John, né? Contratar o John. E aí o John Textor falando assim, a fala dele eu vou destacar aqui,
que agora o João Vitor vai poder viver um sonho, né, que é jogar na maior liga do planeta, na Premier League. Beleza. Acho legal isso do Textor. Ele sempre teve essa postura de ter um olhar humano, né, de não pensar só estritamente em business, né, mas também pensar, poxa, qual é o sonho do jogador? Legal. Só que às vezes fica parecendo que o Textor é dirigente do Nottingham Forest, né, ou do Crystal Palace, ou do Lyon, e não do Botafogo. E a gente sabe que recentemente, por tudo que aconteceu, né, o próprio Textor falou, olha, eu vou focar agora muito no Botafogo, né, e praticamente ter a atenção exclusiva ao Botafogo, deixar o Molenbeek de lado, deixar Lyon de lado, né, foi ali retirado, né, do Lyon. Crystal Palace foram vendidas as ações, e então assim, às vezes eu fico com essa impressão de que ele desvaloriza, né, nesse sentido, né? Acho que o Textor, em vários aspectos, ele valoriza demais o nosso clube, mas nesse sentido ele desvaloriza, como se fosse assim, pô, o cara só vai realizar a carreira dele, assim, só vai ser completa se ele jogar na Europa, se ele jogar na Inglaterra ou na França, onde for, né? E aí, isso aí é que me preocupa, porque alguns jogadores a gente percebe que saíram do Botafogo sem estar muito afim de sair do Botafogo, né? Por mais que o Eldorado do futebol mundial seja a Europa, a Inglaterra, hoje em dia o jogador que joga no Botafogo, que joga no Flamengo, que joga no Palmeiras, equipes que pagam muito bem, né? O cara pensa várias vezes assim, pô, tô no meu país, recebo um salário excelente, né? Não tem problema de idioma, adaptação total à cidade do Rio de Janeiro, que não é difícil a pessoa se adaptar a morar no Rio de Janeiro, né? Então o cara começa realmente a questionar. O próprio John já tinha tido uma passagem pelo futebol europeu que não foi boa. Então você acha que o cara fica tão desesperado assim de sair, de voltar para o velho continente? Tem dúvidas. O canal do Manel trouxe ontem até, né, destacou um comentário do Igor Jesus numa postagem do Savarino, falando fez o certo, tal, alguma coisa desse tipo, né? Do Savarino, decisão dele de ter ficado no Botafogo, melhor escolha e tal. Ou seja, o próprio Igor Jesus, que está lá no Nottingham Forest, né, falando, poxa, fez o certo que é ficar no Botafogo. Ou seja, recado mais claro que esse não há, né? De que não é que o cara esteja infeliz na Inglaterra, esteja descontente no Nottingham Forest, nem acredito nisso, mas tipo, o cara lamentou de sair, né? A gente viu, pelo que a gente conhece do Igor Jesus, o quanto que ele ficou emotivo, né, na despedida do Milton Santos, que tinha sido essa última vitória em casa, né, que foi aquele jogo com o Ceará, depois despedida jogando o Mundial. O próprio Cuiabano já tinha negado da outra vez uma possibilidade de sair, acabou aceitando, que é quase que tipo assim, parece que o Textor até fala para os caras assim, vaza que é o melhor. A gente entende que o Botafogo precisa de grana, a gente entende que a SAF precisa fazer a coisa girar, ainda mais nesse momento de, né, instabilidade política e financeira também, por que não dizer? O Botafogo não está atrasando salário, o Botafogo não está deixando de pagar seus profissionais, de pagar suas dívidas, nada disso. Mas essa situação conturbada fora de campo acaba afetando. Sim, para o Botafogo foi bom, por exemplo, não se fala em 8 milhões de euros, podendo chegar a 10 ali, a venda do John, excelente venda, não discuto isso. Entendo que tranquilamente o Textor pode ter chegado para o John, que há 2 semanas atrás fez texto na internet dizendo que a escolha dele era ficar no Botafogo, que o lugar dele era o Botafogo. Olha como as coisas mudam, né? Depois que não deu certo a negociação para o West Ham, né? Então, assim, parece que o Textor chega agora para o John e bota até o jogador numa situação saia justa com a torcida, porque muito provavelmente houve essa conversa, se não com o John, com o empresário do John, olha, são cifras muito interessantes para o clube, né? Porque a gente sabe que goleiro, né, não é uma posição tão valorizada assim, né, numa negociação. E o Botafogo já tinha até trazido o substituto, o Neto. Então, tipo assim,
Fez sentido a venda do John? Até fez, né? Mas não é legal essa imagem que passa para os próprios jogadores de tipo, ó, apareceu oportunidade, vaza, né? Trazer uma estatística aqui bem interessante, ao mesmo tempo preocupante. O Botafogo teve 47 jogadores, né? Foi um levantamento feito de 47 jogadores que estavam inscritos na Libertadores, que pelo menos atuaram em algum jogo, né? Porque teve aqueles jogadores que entravam na lista e só por entrar, né? Desses 47 nomes, 34 já saíram. De 47 nomes, 34 já saíram, sobraram 13 campeões da Libertadores. Desses 34 que saíram, 26 de forma definitiva. 7 estão emprestados, tá? E um se aposentou, que é o Rafael. Por isso que dá 26 mais 7 mais 1 dá 34. É um número bem impactante, bem impactante. E aí sobraram, e dos que foram relacionados para a final, porque desses 13 a coisa ainda diminui mais, tá? Dos que foram relacionados para a final, lá do Monumental contra o Atlético Mineiro, apenas 8 continuam no clube. Olha que loucura. Vitinho, recém-convocado para a seleção. Alexander Barbosa, Alex Telles, autor do nosso segundo gol lá no Monumental, Marlon Freitas, Savarino, que só não saiu porque não quis sair agora, Marçal, que chegou a sair e voltou, né? Chegou a ser dispensado e voltou, Alan e Matheus Martins. Apenas esses 8 jogadores que estavam na final, né? Permanecem no clube. É assustador, realmente. E não falei do Luiz Henrique, que também não queria sair, né? É muito claro. Acho que poucos jogadores tinham aquela coisa muito fixa de sair. O caso do Almada, por exemplo, que já chega no Botafogo, não é porque ele não se adaptou ao Botafogo, não gostou do Rio de Janeiro, não gostou da torcida, nada disso. Ele já chega no Botafogo com o gatilho ali do contrato de beleza, você vai jogar 6 meses e depois vai para a Europa, né? Do Luiz Henrique mais ou menos parecida a coisa, mas também nitidamente, se ele pudesse, ele teria ficado, né? Se fosse uma coisa assim, o Textor chegar, não, pô, eu sei que eu te falei, prometi, né, que você teria a oportunidade de voltar para a Europa, mas a gente precisa de você aqui, vamos disputar um Mundial no meio do ano e tal. O Luiz Henrique muito provavelmente teria ficado, né? Então, assim, eu acho que, além de tudo isso que a gente está esperando, aparecer alguém do Botafogo, seja John Textor, seja Tairo Arruda, o ideal é que seja o Textor, né? Alessandro Brito, enfim, Carly, não importa, né? Aliás, um parênteses, a minha filha ontem estava no Hortifruti, encontrou com o Carly, tirou uma foto com ele, disse que Carly foi gente finíssima, né? Não tinha como esperar algo diferente, tirou uma foto com ela. Mas enfim, mas acho que o Textor seria o cara para chegar e falar desse momento. Talvez ele esteja esperando as coisas estarem totalmente resolvidas para vir a público falar, mas que o torcedor está angustiado com tudo isso que eu acabei de falar, o torcedor está, né? O papel do David Ancelotti agora, que tem feito bem, é blindar os jogadores para focarem na Copa do Brasil e no Brasileiro, esquecerem esses problemas todos extra-campo, né? Mas fica difícil, porque os jogadores estão vivenciando. Os jogadores estão ali, um dia se despede do John, no dia seguinte se despede do Cuiabano, né? Para não falar de tantos outros. E essa lista que eu falei, por exemplo, não tem o Jair, que o Jair chega depois. O Jair chega esse ano e já saiu já há 2 meses atrás, né? Então, assim, haja coração para, né, a gente aguentar tantas saídas assim, por mais que a gente compreenda, né, não somos burros, compreendemos que é um mundo de negócios. O vender muito para comprar mais, beleza, daqui a pouco chega, o Botafogo está tentando ainda contratar mais 1, 2 jogadores
para chegarem aí ainda nessa janela, né? Mas isso não vai ocupar imediatamente a lacuna dos que estão saindo. É muita debandada, é o que eu falei no vídeo de ontem. Fica parecendo que o Botafogo é um péssimo clube para se trabalhar, e a gente sabe que não é. O Botafogo é uma família, o Botafogo se estruturando cada vez mais, o Botafogo disputando títulos, o Botafogo hoje, qualquer campeonato que o Botafogo entrar, né, tirando o Carioca, o Botafogo um dos candidatos a título, é favorito, enfim. O Botafogo hoje é muito respeitado, mas até para ser respeitado, né, tecnicamente, precisa ser respeitado também a forma como tem sido gerido, né? Não pode ser essa maneira de tipo que o jogador vem, né? Os jogadores vão e vêm, né? Mas de uma forma assim tão frenética, é muito ruim, né? Não só para a imagem do clube, mas até para a identificação, né? Os novos torcedores, não estou falando da gente que tem mais de 50 anos, ou mais de 40, ou mais de 30, né? Burros velhos, né? A garotada, ela se apega a Igor Jesus, o menino que quer ser goleiro ao Paredjon, né? Se apega ao LH, se apega ao Almada. Ah, mas chegou o Montoro, beleza. Será que o Montoro vai ficar 3, 4 anos no Botafogo? Duvido. É isso. Beleza, pessoal? Deixa seu like, comenta aí embaixo que é importante pra gente chegar logo nessa marca de 10 mil. Ótima semana a todos, tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima sempre.